título de preâmbulo, gostaria que vocês sublinhassem ou circundassem todas as vezes aí que essa palavra, a recompensa ou galardão ou recompensará, aparece, né? Existem algumas pessoas que ensinam que essa recompensa não tem lugar entre as motivações da vida cristã. Pessoas que dizem que nós não devemos fazer o bem ou por causa de uma recompensa, né? Mas que nós devemos fazer o bem por amor ao bem em si mesmo. E que ser virtuoso em si mesmo seria a própria recompensa. Então, pessoas que dizem que nós deveríamos eliminar da vida cristã essa esperança de ser recompensado. Milton, no Paraíso Perdido, alguns gostam, né? Ele escreveu assim: queria poder apagar todos os fogos do inferno e queimar todas as alegrias do céu, para que os homens procurassem o bem pelo bem em si mesmo e não como um meio de obter o céu ou evitar o inferno, e para que a ideia de uma recompensa ou um castigo desaparecesse da vida por completo. Aparentemente, essa atitude pode parecer muito nobre, muito elevada, mas nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou exatamente o oposto. Ele, por 9 vezes no Sermão do Monte, se refere a galardões ou recompensas. Aliás, essa frase que eu acabei de citar de Milton, de acabar com a ideia de recompensas e castigos, foi colocada pelo Milton na boca de Satanás, né? Esse bloco aí que vai do verso 1 ao 18, nós vemos por 3 vezes Jesus falar de recompensa. Então, a forma correta de dar esmola, de orar e de jejuar inclui as suas próprias formas de recompensa. E Jesus não hesitou em se referir à recompensa ou ao castigo que podem merecer, né, a nossa forma de vida por um lado ou por outro. E uma coisa adicional aqui, irmãos, é que as recompensas ou galardões da vida cristã, elas são reconhecidas somente por aquelas pessoas que têm uma mentalidade espiritual. Os materialistas, os pagãos, né, eles não considerariam essas recompensas como recompensas, elas são atrativas somente para os cristãos. Dizem aí os estudiosos, né, e concordo com eles, que a primeira dessa recompensa seria a satisfação. Eu tive que resumir aqui o mais possível, com muita pena, né, por causa do tempo, mas tem uma ilustração aqui de um irmão em Cristo que estava caminhando pela rua com uma certa depressão, né, não estava se sentindo deprimido por baixo, e aí uma irmã em Cristo, uma mulher, parou e disse assim: muito obrigado pelo bem que o Senhor me fez, que Deus o abençoe. Ele não lembrava da mulher e não lembrava do bem que ele tinha feito àquela mulher. Mas, abrindo aspas para ele, né, as palavras daquela mulher foram suficientes para que se quebrasse a escuridão da minha alma e saísse o sol. Pude respirar o ar puro dos picos das montanhas, onde se está frente a frente com Deus. O que aconteceu com ele, irmãos? Ele não ficou nem um centavo mais rico em bens materiais, mas ele ficou rico na satisfação plena, profunda, daquele servo de Deus que descobre que a sua vida serviu para abençoar outras pessoas. Essa satisfação é, de fato, uma riqueza inexprimível para aqueles que a conhecem. A segunda recompensa da vida cristã é, surpreendentemente, receber mais trabalho para fazer. É um paradoxo da vida cristã, que a tarefa bem cumprida vai resultar sempre em maiores exigências e maiores responsabilidades mais complexas e mais difíceis. Nós vemos isso na parábola dos talentos, quando a recompensa dos servos fiéis foi um aumento nas suas responsabilidades. Quando um bom professor tem entre os seus alunos um jovem brilhante e capaz, o bom professor não vai dispensar esse aluno brilhante das tarefas que correspondem à classe, mas vai dar a ele tarefas mais difíceis do que as dos outros. Um jovem músico que demonstra possuir talento fora do comum não recebe peças mais fáceis para interpretar, mas obras cada vez mais difíceis e complicadas. Terceira e última recompensa da vida cristã, entre muitas, né, é o que muitos estudiosos cristãos ao longo dos séculos denominaram a visão beatífica de Deus.
Essa palavra beatífica é um adjetivo que se refere a, abre aspas para o dicionário, algo que causa ou expressa felicidade extrema, bem-aventurança ou êxtase, geralmente associado a um estado de paz e serenidade profunda. Para o homem mundano, ser confrontado com Deus será o motivo do seu supremo terror. Quem segue o seu próprio caminho se afasta cada vez mais de Deus. O abismo que separa esse homem de Deus se torna cada vez maior, até que finalmente Deus se torna para ele alguém a que ele só quer evitar. Mas o homem que durante toda a sua vida procurou caminhar com Deus e quis obedecer ao Senhor em toda circunstância e situação, está cada vez mais perto do seu Senhor, até que finalmente passa a estar na sua presença, ante seu trono de graça. E ele não vai experimentar temor nem angústia, mas sim uma alegria radiante. Essa é a mais alta de todas as recompensas. Bloco aí que vai do 2 ao 4, irmãos. Eu destaco aí essa palavra hipócritas. Em grego, a palavra hipócrita significa ator. Os hipócritas não são aquilo que eles aparentam, eles estão apenas representando um papel. E aqui no caso das dádivas, né, a única coisa aqui que se busca é a glória de ser revelado como uma pessoa generosa, não é o amor. Né? Provavelmente, se não se fizesse publicidade da sua dádiva, ele jamais daria um centavo para ninguém. E se ele não é elogiado e honrado, ele certamente vai ficar satisfeito e frustrado. Ele não dá para a glória de Deus, mas sim para a sua própria glória. O amor que o move, o que o move não é o amor, mas a gratificação da sua própria vaidade. O bloco vai de 5 a 8, fala sobre oração. A liturgia judaica tinha orações especiais para todas as circunstâncias da vida. Havia orações para serem recitadas ao acordar, ao dormir, para antes das refeições e depois das refeições, para estrear móveis novos, para entrar numa cidade, outra oração para sair da cidade. Tudo tinha sua oração. A intenção era muito boa, levar todas as circunstâncias da vida à presença de Deus. Além disso, nós sabemos que o judeu piedoso tinha a obrigação de orar na hora terceira, na hora sexta, na hora nona, ou seja, 9, meio-dia e 3 da tarde, em qualquer lugar que ele estivesse. É interessante que os muçulmanos também têm o mesmo costume, os irmãos sabem disso. Existe uma história de um muçulmano que estava correndo atrás de um homem para matá-lo com a faca na mão. E naquele momento o muezim emitiu o chamado à oração. O homem desenrolou seu tapete de oração, se prostrou, recitou rapidamente suas orações, enrolou o tapete e seguiu correndo, perseguindo o seu inimigo com a faca na mão. Então, reparem, irmãos, que foi precisamente por essa meticulosidade de todas essas fórmulas, de todas as circunstâncias para cada oração, que esse sistema acabou resultando num formalismo vazio. E a tendência era, inevitavelmente, a repetição mecânica de todas essas orações. Então, é muito bonito a gente recordar a Deus várias vezes por dia, mas existe o perigo em que, a maioria das vezes, a gente acaba se limitando a repetir palavras ocas. Né? Oração aqui do Pai Nosso, que é a chamada de a oração do discípulo. Né? Interessante que no Evangelho de Marcos, Jesus chama Deus de Pai somente 6 vezes, e somente junto ao círculo mais íntimo dos seus discípulos. Ou seja, para Jesus, essa palavra Pai era tão sagrada que ele só usava entre aquelas pessoas que, digamos, possuíam a graça de captar a plenitude do significado dessa palavra quando sendo dirigida a Deus. Eu destaco também essa expressão nosso Pai. Né? É significativo que na oração do discípulo não apareçam as palavras eu e meu. A expressão nosso Pai elimina esse eu, esse ego egoísta. E uma frase aqui que eu destaco de um comentário: a paternidade de Deus é a base da nossa fraternidade. Você olha para o lado e vê seu irmão. E aqui uma coisa que nós aprendemos aqui já durante vários anos, a ordem das petições da oração, né, dominical. As 3 primeiras petições referem-se a Deus e a sua glória. As 3 últimas petições têm a ver conosco e com as nossas necessidades. Isso quer dizer, né, que Deus recebe em primeiro lugar
o lugar supremo, e só então nós nos voltamos para as nossas necessidades e os nossos desejos. Então, somente quando se dá a Deus o seu lugar próprio é que as demais coisas passam a ocupar o seu devido lugar. Santificado seja o teu nome, verso 9. Entre os judeus, nome não é somente um vocábulo usado para denominar uma pessoa. Nome significa, além disso, mas basicamente, a natureza, o caráter e a personalidade de alguém. Nós podemos entender isso, irmãos, quando vemos os escritores do Antigo Testamento usando essa palavra nome. Salmo 9:10, o salmista diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Isso não significa que só aqueles que conhecem ou sabem que o nome de Deus é Jeová é que vão confiar nele. Significa que somente aqueles que conhecem a sua natureza, o seu caráter, é que porão a sua confiança nele. O salmista também diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, verso 7. Ou seja, o salmista não está dizendo aqui que nos tempos de dificuldade ele vai mencionar, ele vai dizer o nome de Deus que é Jeová, né? Ou dizer que o nome de Deus é Jeová. Mas ele está dizendo que nesses momentos de dificuldade, enquanto alguns tendem a colocar a sua confiança nos recursos e nas ajudas materiais, ele vai recordar a natureza e o caráter de Deus e vai confiar nele, né? Então vamos reunir agora essas duas coisas. Santificar significa considerar diferente, outorgar um lugar único, especial. E o nome é a natureza, o caráter de uma pessoa. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo: faze-nos, Senhor, capazes de dar a ti o único lugar que a tua natureza e o teu caráter merecem e exigem. Verso 10 do capítulo 6, seja feita a tua vontade. Nos lembra que a oração deve ter sempre a intenção de adequar a nossa vontade à vontade de Deus e nunca a intenção de mudar a vontade de Deus para adequá-la aos nossos desejos. O bloco que vai dos versos 19 a 21. Né? Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Reparem que ele não está dizendo para não fazer poupança, mas acumular tesouros. E o versículo-chave é: onde está o seu tesouro, está o teu coração. Né? Uma ilustração aqui desse bloco. Um homem muito rico estava passeando por seu maravilhoso palácio, pelos parques que o rodeavam. Quando acabou de ver tudo, voltou-se para os seus acompanhantes e lhes disse: estas são as coisas que fazem ser tão difícil morrer. Jesus nunca afirmou que esse mundo não tem importância, mas disse e repetiu que a importância desse mundo não está nele mesmo, mas sim naquele que o criou. O mundo que nós vivemos, irmãos, não é o fim das nossas vidas. Como dizem muitos antepassados, é somente uma estação no nosso caminho, né? Se tudo aquilo que nós valorizamos está nessa terra, nosso coração também vai estar preso a essa terra. Nós não vamos ter interesse no outro mundo. Se durante toda a nossa vida o nosso olhar estiver nas coisas eternas, as coisas desse mundo serão consideradas sobriamente por nós. Se tudo aquilo que verdadeiramente tiver valor para nós nessa terra, no momento de nós abandonarmos essa terra, nós nos vamos sentir desesperados. Se durante a vida nós pensamos nas coisas celestiais e as desejamos, deixaremos temporariamente essa terra com alegria, porque finalmente podemos ir para Deus. Versos 22 e 23, a janela do corpo são os olhos, né? A ideia que está por trás dessa passagem, irmãos, é muito simples. O olho é como uma janela por onde entra a luz. E o estado dessa janela é que vai definir quanta luz vai receber a casa. Se a janela estiver limpa e o vidro não distorce as imagens, a casa vai ser inundada por luz pura e abundante. Essa luz vai iluminar todos os cantos da casa. Mas se o vidro da janela está sujo, a luz vai encontrar obstáculos e a luz vai entrar distorcida e suja. Então a luz que penetra no coração de cada homem depende do estado espiritual dos olhos que ela deve atravessar. O conceito que nós fazemos das pessoas depende dos olhos com que as olhemos. Há certas coisas que podem nos cegar e distorcer nossa visão. Se nós estamos convencidos de nossa extraordinária sabedoria, nunca seremos capazes de perceber as nossas tolices.
Se formos cegos para com tudo o que não sejam as nossas virtudes, nunca vamos perceber os nossos defeitos e nunca seremos capazes de melhorar. Então, assim, a luz na qual deveríamos ver a nós mesmos e a outros será cada vez mais escura. Uma outra forma de entender esse texto, irmãos, é ver que Jesus fala de uma virtude em particular que enche de luz os nossos olhos e um defeito que obscurece os nossos olhos. Nas nossas versões, se qualifica o olho como bom, são ou simples e o olho mau. Esse é o significado literal do grego, mas a palavra bom aqui é empregada também num sentido muito comum no grego do Novo Testamento e tem o significado de generoso. Tiago diz com relação a Deus que ele dá a todos abundantemente, Tiago 1,5. O advérbio aqui abundantemente é o mesmo que aparece nesse texto de Mateus 6 como adjetivo. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos 12,8 a ofertar liberalmente, o mesmo vocábulo. Paulo também lembra aos cristãos de Corinto, 2 Coríntios 9,31, da liberalidade ou da generosidade das igrejas da Macedônia, a mesma coisa. Então nós podemos aqui traduzir como generoso, um olho generoso, no lugar de bom. Jesus está elogiando o olho generoso. E o defeito que Jesus condena, que nas nossas versões é o olho mau ou maligno, é o significado mais comum da palavra grega aqui no texto original. Mas existe um outro significado no Novo Testamento que também pode ser adequado aqui, que significa miserável, avarento ou mesquinho. O livro de Deuteronômio nos fala do dever de emprestar ao irmão necessitado. Mas a gente sabe que havia uma lei que dizia que a cada 7 anos se deviam considerar todas as dívidas perdoadas. Então era muito provável que, se estivesse chegando o 7º ano, o avarento se negasse a emprestar por medo de que o seu devedor, quando chegasse o momento do pagamento, apelasse a essa lei. Por isso o livro de Deuteronômio estabelece, capítulo 15, verso 9, guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Ou seja, essa palavra aqui, olhos malignos, são as mesmas palavras na Septuaginta que aparecem no ensino de Jesus. Em Deuteronômio, olhos malignos significa aqui emprestar com mesquinhez, com má vontade. Nós encontramos essa expressão também em Provérbios 23:6. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno. Isso quer dizer, não vá à casa daquela pessoa que fica resmungando por causa de cada bocado de comida que você come na casa dele. Provérbios 28:22 também nós temos. O que quer enriquecer depressa é o homem de olho maligno. Então, o significado aqui das palavras de Jesus pode ser também traduzido, em vez de olho mau, por olho avarento. Então, a gente pode dizer aqui, Jesus está afirmando o seguinte: o olho generoso nos permite ver a vida e as pessoas de maneira correta. A avareza faz com que a nossa visão das coisas e das pessoas seja incorreta. Então, nós devemos ser generosos em nossos julgamentos a respeito das outras pessoas. Uma das características básicas da nossa natureza, irmãos, é pensar o pior. É encontrar o prazer em assassinar a boa reputação de pessoas inocentes, naquela fofoca de pessoas cujos julgamentos estão impregnados de veneno. O mundo se veria realmente livre de muito sofrimento se nós buscássemos pensar o melhor e não o pior a respeito do nosso próximo, e se a nossa interpretação das ações dessas pessoas fosse mais generosa. Verso 24. Não podeis servir a 2 senhores. O original grego aqui é muito contundente, irmãos. A palavra que se utiliza para servir pode ser traduzida por ser escravo. A palavra senhor é Kyrios, que significa amo absoluto. É o Senhor da vida e da morte. Então, uma tradução aqui seria: ninguém pode ser escravo de 2 donos. No Império Romano, o escravo era considerado uma ferramenta viva. Aqui no tempo da escravidão no Brasil, a mesma coisa, né? Era res, como os escravos eram chamados, coisa. O amo podia vendê-lo, castigá-lo, descartá-lo e até matá-lo.
Todos os momentos da sua vida pertenciam ao seu dono. O escravo não possuía literalmente tempo algum que pudesse considerar como sendo dele. Todos os seus momentos pertenciam ao seu dono e ele era obrigado a estar sempre ao seu dispor. Então aqui, irmãos, nós temos retratada como deve ser a nossa relação com Deus. Com relação a Deus, nós não temos direito algum. Deus deve ser o dono absoluto das nossas vidas. Nós não podemos nos perguntar o que eu quero fazer. A nossa pergunta deve ser o que Deus quer que eu faça. Não nos pertence momento algum. Às vezes nós dizemos, né? Agora farei o que eu quero fazer. Mas o cristão não deixa de ser cristão nunca. Não tem férias, não tem licença, não tem tempo livre. Ele nunca pode se considerar como se não estivesse de serviço. Para nós não basta uma obediência parcial ou de vez em quando. Ser cristão é ter um trabalho de tempo integral e Deus, nós sabemos, exige de nós dedicação exclusiva. Versos 25 a 34. Jesus não está aqui nesse bloco recomendando a nós uma atitude displicente com relação à vida, uma atitude que não faz nenhuma provisão com relação ao futuro, mas ele está aqui nos alertando contra o temor ansioso, doentio, que acaba com a alegria da vida. E os judeus piedosos da época de Jesus, do Antigo Testamento, sabiam qual deveria ser a atitude correta frente à vida. Eles acreditavam que a atitude de todo crente para com a vida deve estar constituída principalmente por uma combinação de prudência e de tranquilidade. Eles criam, por exemplo, que todo homem deveria ensinar um ofício aos seus filhos, porque eles diziam que não ensinar um ofício significava ensiná-los a roubar. Então, ao mesmo tempo que eles tinham assim preocupação com a parte intelectual, eles tinham que aprender um trabalho braçal, manual. Então, isso quer dizer que eles acreditavam que era necessário dar a um filho todos os passos recomendáveis para um desempenho prudente na vida. Mas, ao mesmo tempo, eles diziam: aquele que tem um pão em sua cesta e diz, o que eu vou comer amanhã, é um homem de pouca fé. Versos 26 e 32, a expressão aqui, vosso Pai Celestial. Terminando, um dos grandes alívios que o cristianismo, que a fé cristã leva aos povos pagãos, é a certeza de que existe somente um Deus. Os pagãos acreditam, de modo geral, que existe uma multidão de deuses. Cada rio, cada árvore, cada vale, cada montanha, cada bosque tem um Deus, né, que domina. Cada força da natureza tem o seu próprio Deus. O homem pagão, ele vive num mundo superpovoado de deuses. Além disso, irmãos, esses deuses costumam ser ciumentos, egoístas e hostis. Constantemente eles precisam ser aplacados. O adorador nunca pode estar seguro de ter honrado a todos os deuses devidamente. Então, o resultado disso é que o homem pagão vive no terror dos deuses. O paganismo não ajuda, mas o persegue. A sua religião não ajuda, mas o persegue. A última coisa que um deus pagão desejaria é ajudar o homem. Essa concepção pagã da atitude que se pode esperar do mundo invisível com relação ao mundo dos homens é extremamente pessimista. Por isso, quando um homem sem Deus descobre, né, que o Deus a quem ele pode dirigir a sua oração pode, em Cristo, ser chamado de Pai, a coisa já vai mudar totalmente. Ele já não precisa mais temer diante de uma multidão de deuses iracundos. Ele pode descansar no amor de um pai. Quero terminar contando essa história, uma história da antiga Roma, como um dos imperadores celebrou um triunfo à frente das suas tropas, marchando através das ruas de Roma, levando os troféus das suas vitórias guerreiras, os reis inimigos, agora convertidos em escravos. Os altos e musculosos legionários, né, estavam formados em duas longas filas ao longo das ruas para manter o povo distante do imperador. Ao final dessa rota triunfal, havia um estrado onde a imperatriz e a família imperial se instalaram para presenciar o desfile. Quando o imperador se aproximou desse lugar, o filho dele, mais novo, apenas um menino pequeno, saltou do estrado, abriu caminho entre a multidão e procurou atravessar a linha dos legionários, passando entre as pernas deles. Um dos legionários se agachou e o deteve, levantou-o nos braços e lhe disse: menino,
Por acaso você não sabe quem é esse que vem no carro? É o imperador. Você não pode ir correndo até ele. E o menino lhe respondeu: é seu imperador, mas é o meu pai. Esse é exatamente o sentimento do cristão com relação a Deus. O poder, a majestade e a glória de Deus são o poder, a majestade e a glória de alguém a quem Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Que Deus nos abençoe.